carregar esse estigma que eu já usei. E hormonizado, tipo, sei lá, se eu sou um cara... Porque existe, é o que ele falou. O cara toma pouco e já tem, tipo assim, ó, vai dar merda. E eu também não sou kamikaze, tá ligado? Se o médico virar e falar assim, ó... Se você fizer... Cara, eu tenho certeza que você vai dar merda muito cedo. Eu vou ter que parar. E hoje a minha vida é isso, tá ligado? Então, tipo, eu fico... Mano, é um bagulho que tira minha noite de sono. Eu acho que esse talvez seja o pior colateral. E eu fico naquela, tá, mano, vou marcar pra semana que vem. Aí eu falo, tá, não, vou esperar mais de uma semana. Aí tipo, é um pouco de negligência, só que é foda, irmão, porque é um puta medo. Gabriel Ganley não morreu por uso de insulina. Gabriel Ganley não morreu em decorrência de uma crise de hipoglicemia. Pelo menos é o que o Instituto Médico Legal diz. Gabriel Ganley morreu por uma cardiopatia que ele já tinha. Infelizmente, Ganley tinha um problema no coração e a falta de exame, de diagnóstico, fez isso. O maior medo do Ganley era justamente esse, a preocupação de descobrir alguma doença que o impedisse de continuar performando no fisiculturismo. E o destino é tão louco que ele realmente tinha essa doença. E que, se o IML diagnosticou realmente o que é correto, a sua causa-morte correta, realmente ele seria impedido de continuar o trabalho dele como fisiculturista, pelo menos da forma que ele estava realizando. Matéria do G1. Fisiculturista Gabriel Ganley teve morte súbita por doença no coração, diz atestado de óbito. O corpo do fisiculturista influenciador será cremado nesta segunda-feira, segundo informações da própria família. A cerimônia será fechada com a presença apenas de pessoas próximas. O atestado de óbito de Gabriel Ganley, fisiculturista de 22 anos, encontrado morto no sábado, aponta que ele teve morte súbita causada por cardiomiopatia hipertrófica no coração, que é uma doença em que o músculo do coração, o miocárdio, se torna anormalmente espesso e que pode ser agravado pelo uso de anabolizantes. Nas redes sociais, Gabriel dizia que usava hormônios. Essa doença faz com que o músculo do coração fique mais rígido, o que dificulta o bombeamento de sangue e o relaxamento do órgão. A Secretaria de Segurança Pública disse que a polícia ainda investiga o caso e aguarda os resultados de laudos do IML para esclarecer a morte. O corpo do fisiculturista influenciador será cremado nesta segunda-feira, 25, segundo informações da própria família. O coração, ele funciona num sistema centrífugo. O coração não bate assim. O coração é como se fosse um pano que se torce, para que essa pressão faça com que não haja resquício de sangue no coração e que haja pressão suficiente, pressão arterial, para distribuição de sangue sobre todos os nossos membros mais extremos possíveis. É o que nos mantém vivo. O coração do Ganley, a cardiopatia que ele tinha, fazia com que o músculo cardíaco não realizasse esse movimento por completo, por uma espessura, uma parede muito espessa. O que aumenta a espessura da parede do coração? Hormônio anabolizante. O coração é um músculo. E por ser um músculo, ele também hipertrofia. O esteroide, o hormônio anabolizante, ele não faz apenas com que o seu músculo do braço cresça, o músculo do peitoral cresça. Ele faz também com que o músculo do seu coração cresça, ou seja, aumente em espessura, em parede de espessura, e também enrijeça, fique mais duro. E isso para o coração não é saudável. Infelizmente, Gabriel Ganley tinha geneticamente uma doença cardíaca. E ele seria totalmente proibido pelo cardiologista de fazer uso de esteroides, porque o hormônio esteroide ia potencializar a sua doença, que é o quê? Que é uma cardiopatia hipertrófica do coração. Ele já tinha uma parede do coração mais espessa e mais rígida. Com o uso do anabolizante em altas doses, potencializou e ele teve uma parada cardíaca. Olha, me pegou de surpresa. Porque como ele é excessivamente jovem, com 22 anos de idade, não é normal que jovens morram
do coração por uso de anabolizantes. É normal com pessoas de 30, 35, 40 anos de idade, com histórico de abuso muito poderoso. Um jovem não. Porém, é raro encontrar uma pessoa que tenha essa patologia. Mas dentro dessa realidade, infelizmente, o Ganley era uma pessoa que tinha. Então, as especulações que saíram na internet até agora, e que boa parte delas estavam ligadas ao uso indiscriminado de insulina, pelo próprio laudo do IML cai por terra. Não foi hipoglicemia, porque se fosse hipoglicemia, daria no laudo de óbito. Ele teve uma parada cardíaca, fruto de um perfil genético que seria, se ele tivesse feito o exame, totalmente proibido de usar hormônio anabolizante. O que fica de lição para nós? Primeiro ponto, se você quer tomar anabolizante, é tua vida, eu não tenho como impedir isso. Mas o que eu vou te pedir, o que eu sempre pedi para você em todos os vídeos, faça exames. Cardiologista, exames de sangue, para entender o seu histórico. Garotos não costumam fazer exames cardiológicos, mas olha isso, ele tinha uma patologia. Então, fazer exames vai fazer com que você tenha um diagnóstico precoce e o mais importante, saber, acima de tudo, se você tem saúde ou não para tomar essa decisão. Para a juventude, o que fica de lição para a juventude? Que muitas vezes dedicação e performance vem travestida de abuso. Você acha que você tomar bastante hormônio, você treinar excessivamente pesado, você fazer uso de manobras químicas é performance, é dedicação. Não é performance, não é dedicação. Porque a performance, ela só vai acontecer com o tempo. E para o tempo acontecer, você tem que estar vivo. Tem que estar vivo. Grandes fisiculturistas mundiais estão aí vivos e saudáveis. Por quê? Porque sempre se preocuparam com a saúde. O fisiculturismo tem que acabar? Será que o fisiculturismo hoje destrói a saúde de jovens principalmente? O que precisa acabar não é o fisiculturismo. O que precisa acabar é a banalização sobre o hormônio. É achar que meme de hormônio é engraçado. Achar que resultado tá dando é uma coisa top. Achar que fazer festinha de vamos aplicar. Esquece isso, gente. Porque tem muita gente madura e adulta para tomar decisão. Mas tem muita gente que não tem maturidade para tomar decisão. E entra na trend, entra na brincadeira do resultado tá dando, e aí, sem um exame precoce, sem um diagnóstico precoce, às vezes tem o infortúnio de ser uma rara estatística de uma doença rara como essa e perder a vida. Nunca existirá dose segura para anabolizante. A única dose segura para hormônio esteroide é testosterona, monitorando os valores para que você fique dentro do limite fisiológico do seu corpo, que é até 900 nanogramas por decilitro de sangue em homens. Se você ultrapassa o limite fisiológico, não tem como assegurar a sua ausência de riscos, tá? Porque além do hematócrito, galera, também tem o que a gente chama de hipercolesterolemia, né? E a dislipidemia. Então você aumenta, além de aumentar o hematócrito, que vai fazer com que você aumente a pressão arterial, por causa do volume sistólico, o sangue fica mais viscoso, né? Então o corpo faz mais força para empurrar essa mesma quantidade de sangue pelos vasos, isso cria uma maior resistência vascular periférica, que acaba aumentando a pressão arterial. Então existe uma exigência maior do seu coração. Mas também tem a questão do aumento do colesterol e a redução do HDL e o aumento do LDL. Então, somando todas essas desregulações, aumenta muito o risco cardiovascular. Então é muito perigoso. Ganley estaria vivo entre nós se tivesse feito um diagnóstico precoce através de exames cardiológicos. Ganley estaria vivo entre nós se ele não tivesse sido um abuser de esteroides. Porque apesar da pouca idade, ele tinha um problema cardíaco. Essa é a lição. O fisiculturismo não precisa acabar. E nem deve acabar. Mas o que precisa acabar é essa apologia, essa idolatria que o fisiculturismo faz sobre esteroide.
Esteroides, hormônios, doping estão em todos os esportes. Porém, o fisiculturismo é o único que acha legal, top falar, que acha que quem fala é de verdade, que quem fala não é demagogo, que tem que falar, tem que abrir ciclo e tudo mais. O ciclista usa doping e não conta pra ninguém, o corredor usa doping e não conta pra ninguém. De vez em quando a gente fica sabendo, sabe por quê? Porque vaza. Ou ele caiu num doping, ou virou um escândalo, mas ele, não, fala, não toca. O fisiculturista não, ele curte, ele posta, ele fala, ele vende, ele tem link do parceiro de anabolizante dele. É isso que tem que acabar. O fisiculturismo, a cultura do fisiculturista tem que passar por uma profunda mudança. O fisiculturista tem que parar de achar que é legal dizer o quanto ele toma de bomba, porque a molecada não copia o treino do fisiculturista, a molecada não copia a dieta do fisiculturista, copia o ciclo. E eu tomo hate pra caramba, Júlio toma hate pra caramba, porque toda vez que me perguntam sobre hormônio nas nossas lives, o que a gente faz? Dá a explicação farmacológica e fala assim: cuidado, não entre nesse rolê, não tomem, procure um médico, procure exames, é risco, é perigoso, isso mata. O que não faz sentido é um jovem de 21 anos fazer isso. Trocar a testosterona natural por testosterona sintética, 250 miligramas por semana, realmente não faz sentido. Porque no momento que você começar com essa testosterona, a possibilidade de você ter que carregá-la pro resto da vida é muito grande. Independente da quantidade, um efeito colateral já está garantido, que é a inibição do eixo. Seu eixo, responsável pela produção de dois hormônios, o hormônio luteinizante e o folículo estimulante, o hormônio que faz testosterona e o hormônio que faz espermatozoides, esse é desligado, independente da quantidade. 100 miligramas por semana você desliga o eixo, pensando que um homem produz 70. Um homem saudável produz 70 miligramas de testo por semana. Então 100 miligramas por semana vai inibir seu eixo já, ou seja, muito pouco já inibiu o eixo. Mas cuidado, tá? Testosterona se calcula por miligramas, não por ml. Tá aí a explicação. Eu acho muito injusto e cruel usar agora a imagem do Gunley como um hype do que não ser feito, ou usar a imagem do Gunley como uma forma de expor o lado escuro do fisiculturismo. Agora todo mundo é paladino da justiça, todo mundo eu falei, eu disse, eu isso, eu aquilo, aquilo outro, todo mundo fala que falei. Só que a grande verdade é, muitas pessoas estavam junto ali com o Gunley, fazendo festinhas sobre tudo que ele tomava, achando da hora, achando legal, e agora essas mesmas pessoas estão lá postando, poxa, Gunley, que triste, não sei o que lá. Tá aí. Quem tinha dúvida, tá explicado, é isso. Renato, pode ter sido hipoglicemia? Só se o atestado de óbito foi mal feito. Porque hipoglicemia, você vai fazer dosagem sanguínea, foi feito no atestado de óbito, ia ver que os níveis de açúcar estariam abaixo de um ser humano. Seria fácil diagnosticar isso. Então, eu acredito realmente que ele foi fruto de uma cardiopatia. Distribua nos grupos, manda pra galera que tinha curiosidade ou preocupação, e mais importante, para alertar. O fisiculturismo precisa passar por uma ressignificação na forma com que ele é transmitido para o grande público. Eu sempre transmiti o fisiculturismo para o grande público como uma modalidade que transmite disciplina, resiliência e profunda dedicação. E talvez, eu vou tirar minha modéstia de lado, talvez eu tenha sido o cara que mais popularizou o fisiculturismo no Brasil, que mais trouxe empresas e que mais trouxe patrocínios para os fisiculturistas.